Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Conforme dizemos, desde segunda-feira temos dito, o jejum tem que ter causa, propósito e você tem que obter o resultado. O jejum é uma forma de você aproximar-se de Deus, abster de todos os prazeres que a vida no mundo tem para ter um momento de plena comunhão e intimidade com o Senhor. O jejum tem como propósito fazer com que as pessoas se convertam ou você vencer batalhas as quais são impossíveis aos olhos humanos. Quando você necessita da ação direta do Deus do impossível. Então, pense nisso, focar no Senhor, buscar dele através da oração, isso que é jejum. A jejum e oração tem que estar sempre juntas, essas duas palavras. Preste atenção então, querido. Agora nós vamos aprender com o nosso mestre, aquele que tudo fez para que eu e você pudéssemos alcançar vitória sobre o mundo, sobre a nossa carne e sobre o nosso inimigo número 1, Satanás. Capítulo 4 do livro de Mateus, nós temos essa escritura registrada. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, a causa do jejum de Jesus. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Então, observe bem. Ele veio ao mundo para desfazer as obras de Satanás. Ele veio anular ou destruir as trevas e implantar um reino de luz no coração daqueles que nele crescem. Ele é a luz que procede de Deus. Então diz o texto sagrado, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Olha qual foi o período que Jesus esteve em oração, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber no deserto. Ele estava se preparando espiritualmente em oração, em comunhão íntima com o Pai, para enfrentar nada mais, nada menos do que o príncipe dos demônios, o Senhor das trevas, aquele que reina neste mundo de corrupção, de maldade, de luxúria, de riqueza e de objetivos fúteis. Então, observem bem. Diz então Satanás, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha como que o assunto agora ficou num diálogo. O próprio Senhor Jesus Cristo com o príncipe deste mundo, num confronto direto. E o argumento foi exatamente o ponto que Jesus estava fragilizado. Ele sentiu fome, teve necessidade de alimento, e Satanás vem e ataca no ponto fraco. Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se ele o fizesse, estaria obedecendo Satanás e desobedecendo ao Senhor. Ou seja, não estaria confiando no sustento que vem de Deus, do Pai e do Espírito Santo que estava guardando ele até aquele instante. Então Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus retrucou ou se defendeu ou contra-atacou com a própria palavra de Deus. Satanás, percebendo isso, ele reitera uma nova tática aplicada para confrontar Jesus. E ele diz, se és filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então Satanás tinha transportado Jesus até o pináculo do templo, e de lá ele usou a palavra de Deus. Querido, você tem que estar atento a essas artimanhas do maligno. Primeiro ele usou a fraqueza, agora ele usou a autoridade da palavra. Se Jesus o repreendeu com a palavra, agora ele veio com a palavra. Mas também está escrito, e você sabe disso que está escrito, que se você der ordem aos seus anjos, ele evitará que você se tropece.
Isso faria com que Jesus se ensoberbecesse, se orgulhasse, envaidecesse diante de Satanás e novamente o obedecesse. A isto Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E esta palavra fez com que ele desistisse de prosseguir com esse plano. E ele mudou a tática, partiu para um terceiro ato. E ele então falou o seguinte: levou o diabo Jesus a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. É tudo que faz a cabeça do ser humano. Tem pessoas que foram criadas dentro de igreja, recebem um dom magnífico de Deus para cantar, para orar ou para falar. E ao invés de investir na obra de Deus os seus talentos e tornar o nome do Senhor grande, o reino de Deus maravilhoso, faz exatamente o oposto. Vai para o mundo, vai para a televisão, para poder ganhar dinheiro, para enriquecer. Aí se curvam diante de Satanás, que é o Deus Mamon, é o Deus da riqueza, é o Deus dos desejos da carne, é o Deus da sensualidade, da grande fome de poder neste mundo. O que Deus espera, querida, é que nós sejamos como o Senhor Jesus, autênticos, verdadeiros e aguardemos dele as suas promessas, porque as promessas dele são eternas. E Jesus então faz isso. Olhe bem, o diabo propôs a ele: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus sabia que ele tinha vindo ao mundo para morrer na cruz. No entanto, Satanás oferece a ele um mundo inteirinho. Você não precisa de mudar nada, eu já te dou tudo para você, desde que você ajoelhe e me adore. Se ele fizesse isso, ele romperia a sua relação com o Pai. Toda a sua intimidade com o Pai seria perdida e ele se tornaria um escravo do pecado nas mãos de Satanás. Você acha que isso é brincadeira? Esta foi uma das mais duras, árduas batalhas travadas por Jesus. 40 dias de jejum e oração. O seu propósito: vencer o inimigo e trazer para dentro do reino que ele havia recebido do Pai a glória de um vencedor. Como ele próprio declarou no final da vida: no mundo tereis aflições, mas eu venci. Está vendo? Então, olhe bem, Jesus então respondeu a Satanás: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Somente a Deus. Não se dá culto a presidente da república, não se dá culto a governador, não se dá culto à autoridade eclesiástica, se dá culto a Deus. Ele é o único ser santo, digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Quando você faz isso, você o honra e honra o Senhor Jesus e vence o inimigo e vence todas as artimanhas que ele prepara. Seja um guerreiro, jejue por causa justa, não faça jejum com interesse próprio, tá bem? Vamos orar. Prosseguiremos ainda com palavras semelhantes. Então, olhe bem, o jejum de Moisés foi o perdão de Israel. O jejum de Neemias, a reconstrução de Jerusalém. O jejum de Esther, a libertação do povo hebreu. O jejum de Davi, a justiça de Deus. O jejum dos nivitas, o perdão de toda uma nação. E o jejum de Jesus, vencendo Satanás. Oremos. Pai eterno, eu te louvo e te agradeço por isso. E peço a instrução do Senhor sobre estas mensagens, que elas sejam aplicadas no coração daqueles que a ouvirem e que eles cresçam na graça, no conhecimento, no temor e no amor ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.